Olá, eu sou Adriana Sabino, a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, o CCBU, e a curadora do primeiro Festival Literário de Miami, o FLI Miami. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo, convidar vocês para continuar assistindo, e amanhã nós temos um programa infanto-juvenil, podem vir de novo. Essa tarde, eu queria agradecer a presença das nossas duas panelistas, Mary Del Priore, autora do livro Sobreviventes e Guerreiras, lançado nesse segundo semestre no Brasil, ainda não tem tradução, e Lidiana de Moraes, que vão conversar sobre exatamente o livro, os temas que o livro aborda e muita coisa interessante que a nossa panelista Mary Del Priore vai apresentar. Mary é historiadora, pós-doutora pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris e autora de mais de 50 livros de história do Brasil. Mary Del Priore lecionou na USP, na PUC do Rio de Janeiro e na Universidade Salgado de Oliveira. Mary recebeu mais de 20 prêmios literários nacionais e internacionais, entre os quais 3 jabutis. Ela apresenta um programa de rádio, na rádio CBN, Rios de História. Colabora com jornais e revistas acadêmicos e não acadêmicos. Presta consultoria para consagrados diretores de cinema, como Daniela Thomas, Beto Amaral e Estevão Ciavata. E vem colaborando com documentários realizados para a televisão brasileira, com enfoque em história. E Lidiana de Moraes, aqui em Miami, é doutoranda no Programa de Estudos Literários, Culturais e Linguísticos da Universidade de Miami. É mestre em Teoria Literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, Rio Grande do Sul. Sua tese, Reclaiming Political Spaces, Black Feminist Insurgencies in Contemporary Luso-Afro-Brazilian Literatures, foca nas conexões literárias pós-coloniais entre escritoras negras de Angola, Brasil e Moçambique. Lidiana também tem publicações sobre representações de gênero, cinema, música e memória e identidade. É professora de espanhol e português como segunda língua. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que vai ser uma conversa interessantíssima e sei que tem várias mulheres assistindo. Boa conversa para vocês. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todas que estão nos assistindo. Boa tarde, Mari. Espero que a nossa conversa, que já começou um pouquinho antes da exibição ao vivo, continue fluindo. Então, antes de mais nada, para contextualizar um pouco o seu livro, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que te levou a escrever esse livro, Sobreviventes e Guerreiras, e como foi o processo de pesquisa para criar essa obra, porque, dando o contexto dessa obra, são praticamente 500 anos de história feminista e das mulheres no Brasil sendo cobertas nessa obra. E então é um trabalho muito hercúleo, é um trabalho de muita informação em um espaço, né, que são mais ou menos um pouco menos de 400 páginas. Então, como foi esse processo de criação que te levou a escrever esse livro? Como foi o processo de pesquisa? Bom, Lidiana, a primeira coisa, muito bom te conhecer, parabéns, que trabalho lindo que você está fazendo. A Adriana esqueceu de contar aí para os nossos ouvintes a coisa mais importante, que a gente se conhece há muitos e muitos anos, somos colegas de Sion a vida toda. Até voltei para ouvir isso. Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que ela faz, sempre tentando reunir gente, sempre tentando lembrar o Brasil na sua melhor vertente. Então, para mim, é realmente um imenso prazer estar aqui. E, Jane, eu trabalho com mulher, eu digo sempre que é interessante o meu interesse pelo tema, porque quando eu entrei para a universidade, primeiro já tem uma trajetória um pouco peculiar, eu entrei para a universidade muito tarde, já era mãe de 3 filhos, queria muito estudar, mas, enfim, acho que a minha geração, o plano A era casar, o plano B era casar, e, portanto, o plano C não era estudar, era casar também. Então, findo esse projeto, Casamento, Filhos, eu resolvi entrar na universidade,
tive que fazer cursinho, eu não sabia nada, eu tinha formação clássica, tomei pau em química e física, mas foi interessante porque eu cheguei na universidade no momento em que o tema das mulheres estava aparecendo, né? Ainda não existia nem Gender Studies, nem Women Studies, nada disso, estava se começando a falar do tema das mulheres. E depois eu fiz a universidade, quando eu entrei para pós-graduação na USP, ganhei um prêmio da Organização dos Estados Americanos e fui para a França, para a École de Hautes Études, onde tive contato pela primeira vez com um grupo de mulheres. Aliás, a Michelle Perrot nem aparecia na época, ela estava estudando ainda operários. Era um grupo de mulheres que se reunia para fazer uma revista lá na École, a maior parte delas medievalistas, todas trabalhando com muita etnografia e muita antropologia, e uma preocupação que eu achei fundamental, que era de estudar a mulher em relação ao homem, em relação à religião, em relação à casa, em relação aos filhos, e eu achei que esse ponto de partida era muito interessante. Então, desde que eu entrei para a Universidade de São Paulo como professora, logo defendi a minha tese ao Sul do Corpo, que era toda uma discussão sobre feminilidade, maternidade, como é que isso se construiu ao longo de quase, enfim, do século XVI até o século XVIII no Brasil e também no mundo ocidental. Esse tema das mulheres sempre me perseguiu. Escrevi um livro aqui, depois coordenei a História das Mulheres no Brasil, que ganhou um prêmio Jabuti. A partir daí, colaborei durante 10 anos com o Caderno Feminino do Estado de São Paulo. Então, vez por outra, o assunto puxava a minha perna. E é óbvio que a gente vai guardando documentos. Depois fiz uma série de biografias femininas. Para iluminar o personagem, você tem que conhecer o pano de fundo. E aí fui guardando essas histórias, essas vozes, como eu digo. Eu acho que hoje em dia o tema da mulher, até pela violência que é crescente no mundo todo, como nós falávamos há pouco, eu não acho absolutamente que o Brasil seja um país especialmente violento, ele é tão violento quanto a França, agora aumentou os índices de violência doméstica, Itália, Espanha. Então a gente vê que é um movimento mundo, né? E que o patriarcalismo não vai acabar absolutamente por decreto. E, como eu digo, no Brasil, nós tivemos 3 patriarcados que se juntaram, que se deram as mãos para nos submeter, o que veio da Europa Ocidental, o que veio da África, o que estava lá com os povos originários, portanto, é 500 anos de história, e as mulheres sabendo muito pouco do seu passado. Quer dizer, o que me impressiona é ouvir muitas vezes jornalistas graduadas repetindo, né, que o Brasil só teve senhores e escravos, esquecendo-se que já no final do século XVIII, 40% da população brasileira era constituída, né, por homens negros livres ou pardos livres. Esses são números que demógrafos, historiadores estão aí apresentando. No final do século XIX, eram 47% da população livres. Então, essa gente trabalhava, essa gente agia. A mão do homem brasileiro de cor levantou esse país. Foram eles que construíram o Brasil e foram eles que africanizaram o Brasil, que também é muito interessante. Mas a maior parte das mulheres não sabe de nada, né? Não tem a menor ideia, por exemplo, de que em Minas Gerais, no final do século XVIII, a classe mais rica da capitania eram mulheres negras livres, que haviam ganho a sua vida como pequenas, grandes comerciantes, amancebando-se com homens brancos, como foi o caso da Chica da Silva, que foi uma ligação consensual de 13 filhos, para quem tem dúvidas, né, de que fosse só um encontro, um simples estupro, como querem alguns, né? Uma família extensa. O pai cuidou dos filhos, mandou-os estudar em Portugal, deixou-lhes títulos importantes, as meninas todas foram estudar no melhor recolhimento de Minas Gerais. Então, a ascensão da mulher negra e parda, a capacidade que a mulher sempre teve de se organizar contra o homem nas brechas que esse sistema patriarcal deixava, de reagir à violência. A gente acha que só a mulher apanha, as mulheres matavam seus companheiros, se vingavam, né? Havia toda sorte de formas de vingança que iam desde
enfim, desde o homicídio do companheiro até os feitiços mais elaborados, enfim, as bruxarias mais elaboradas. Então, tirar a mulher, primeiro, dessa invisibilidade, da voz, porque eu boto ali várias vozes contando, né, as suas pequenas histórias, e mostrar que nós temos 500 anos de resistência, reação, com muita engenhosidade, com muita sororidade, porque as mulheres também se juntam muitas vezes para, né, para tramar as suas vidas, quer no mundo do trabalho, quer no mundo da família, quer no mundo da vingança, por que não? Então, a ideia foi preencher uma lacuna, mas fazer um livro para o grande público, não é um livro acadêmico, né? É longe disso, embora tenha muita história interessante, muito documento original, né? Eu acho, por exemplo, que aquele processo de estupro em que o indivíduo é punido com capadura por macete, quer dizer, o cara tem os ovos esmagados com macete, que é um documento raríssimo, né, que a gente vê ali, né, informações também sobre mulheres negras que fundaram bibliotecas, que foram professoras, que foram políticas, que foram escritoras, isso você conhece melhor do que eu. Então, essa mobilidade de uma sociedade que era ao mesmo tempo hierárquica e ao mesmo tempo muito plástica, é isso que a atividade das mulheres, a ação das mulheres, a postura das mulheres nos dá a ver. Então, uma coisa assim gostosa que eu fui acumulando ao longo dos anos, e muita documentação, eu gosto muito de arquivo, eu acho que o lugar do historiador é no arquivo, e eu faço uma distinção entre professor de história e historiador, eu acho que o historiador está no arquivo, está pesquisando, está escrevendo, o professor está em sala de aula, e é isso, os nossos arquivos são riquíssimos, o Brasil tem uma coisa maravilhosa, que existe também na Europa, que são os arquivos privados, então volta e meia, a gente pode cair numa história incrível, por exemplo, como a da Condessa de Barral, né, que escrevi em francês, eu achei o diário dela em francês, e depois fui me valendo de várias informações de arquivos privados, uma mulher que morou em Paris a vida inteira, foi para Londres com a família Bourbon exilada, dançou nas festas mais belas, Chopin tocava na casa dela, teve o retrato dela pintado pelos irmãos Winterhalter, que eram os pintores da corte de Napoleão III, e essa mulher era capaz de vir para a sua fazenda, para o seu engenho de cana aqui na Bahia, e na época da grande rebelião dos malês, dos escravos malês, ela não teve dúvida, ela subiu num cavalo, botou uma garrucha nas costas e foi dormir no paiol em cima das caixas de açúcar que ela tinha vendido para a Europa e de cujo dinheiro ela precisava. Então, essa ligação também da mulher com o dinheiro, da mulher empreendedora, isso eu achei muito importante destacar, como as mulheres brasileiras são empreendedoras, como elas se viram, como elas sabem ganhar a vida, né, com inteligência, com habilidade. Eu gostei muito, mas volto a dizer, não é um livro que discuta conceito de gênero, nada disso. Aliás, eu acho que tem tanto livro que faz isso, que eu quis fazer uma coisa que as pessoas pudessem entender. Eu parto do princípio de que não há nada que pode ser mais antidemocrático do que a linguagem, e muitas vezes eu acho que a linguagem acadêmica ela fica extremamente antidemocrática, só os iniciados é que entendem. Então, é um livro gostoso, são capítulos curtos, são pequenas histórias, são vozes, é como se a gente ficasse ouvindo essas mulheres falar, vindas lá de trás do tempo. Quase como crônicas da história feminina no Brasil, certo? Pouco isso. Então, eu estava falando nessa questão do corpo feminino, que tu explora muito no livro, e que é muito interessante a evolução da exploração do corpo feminino, que antes era de certa forma protegido pela igreja por ser um corpo visto como para procriação, então deveria ter um certo respeito em relação ao corpo feminino, mas que também sanciava a questão do desejo feminino. Depois tu passa por todo o processo de falar sobre a revolução que a pílula anticoncepcional causou, e chegando até nos dias de hoje, que a gente pensa que tivemos tanta evolução nesse caso, mas ainda temos, por exemplo, a discussão do aborto, ainda
Está pendente. É um dogma não só no Brasil, mas na maioria das sociedades conservadoras, onde a gente fala que o Estado é laico, mas na hora de tomar decisões desse tipo, a religião sempre tem um papel muito grande. E eu queria fazer uma pergunta relacionada também a uma citação do seu livro no prefácio. Você fala sobre essa questão, como estava mencionando agora, da resistência feminina, de ter essa sagacidade de saber encontrar espaço, mesmo que sejam vãos muito pequenos que a sociedade permite a entrada da mulher. E no prefácio tu diz que qual é o papel da resistência feminina, né? Tu fala que resistir é manter acesa a chama efêmera da existência, aguentar, sobreviver. Resistir, cuja etimologia vem de stare e que significa ficar de pé. Resistimos como respiramos por reflexo, resistimos para sobreviver e também para defender nossos valores sem os quais a vida não tem sentido. Então, como tu vê esse processo de apropriação do próprio corpo da mulher, do passado, como tu começa em 1500 com a chegada dos portugueses no Brasil, até o momento que a gente está hoje, que tantos movimentos feministas ainda precisam pedir por mais... Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da pílula, por mais que seja de fácil acesso, ainda é muito limitada por questões de preço, por questões de acesso a receitas médicas, tu não pode comprar em qualquer lugar. Como tu vê essa resistência feminina evoluindo em relação ao corpo da mulher? Eu acho absolutamente fascinante como a mulher sempre usou o corpo como uma arma, né? E tem aquele subcapítulo que eu me diverti muito em escrever sobre de como esse corpo que era tão condenado e que a medicina até o final do século XVIII vê como um corpo inferiorizado. A mulher tem músculos moles, ela tem ossos pequenos, ela é menor do que o homem, é um ser lunar, regido pela lua nos seus menstruos, na sua gravidez, um ser obscuro, tem uma vagina dentada, enfim, tudo que havia de pior. Mas, ao mesmo tempo, em todos os rituais de feitiçaria, e os ingredientes de feitiçaria, diria, mais eficazes, são justamente esses que são arrancados desse corpo inferiorizado, são esses ingredientes que têm poder, né? Não são os outros. Então, é o sangue menstrual, são os pelos púbicos, enfim, não importa o que venha do corpo feminino, é poderoso e tem efeito no pensamento mágico. Como se nós fôssemos puxar isso, né? Até hoje, esse corpo que se aprisiona e que vai se deserotizando ao longo do século XIX, porque a vida burguesa exige quase que um papel único da mulher, esse papel de mãe em casa, dona de casa, o que lhe dava poder. Não imaginemos que essas mulheres eram umas coitadinhas, elas mandam nos filhos, elas mandam nos maridos, essas proles imensas, né? Esses muitos filhos. Você, como boa gaúcha, conhece o Érico Veríssimo, então essas figuras matriarcas, o Antônio Cândido chama de viragos, né? Essas mulheres muito fortes, porque estão justamente comandando famílias de 15 filhos, fazem o que querem com as noras, os maridos morrem muito cedo, elas ficam à frente das fazendas, contando dinheiro, distribuindo os bens, são mulheres realmente muito fortes. Mas a gente vê que, apesar dessa deserotização, que é muito forte no século XIX, a partir do século XX, com a invenção da imagem, né, e com mudanças pequenas que vão alterar radicalmente o uso que a mulher faz do seu corpo, por exemplo, a introdução da lingerie na vida das mulheres, como a borracha vai permitir que, através do uso da cinta, do sutiã, de calçolas bordadas, ela se dispa justamente do seu corselet, daquelas milhares de anáguas, e ela, então, o olhar do homem vai percorrer esse corpo diferentemente. Como o rádio libera milhares de mulheres, inclusive mulheres de cor, para uma ascensão social espetacular. É o caso de todas as nossas cantoras brasileiras que se tornam não só ídolos, mas mulheres conhecidas, reverenciadas, ricas, e que saíram muitas vezes de fábricas, saíram muitas vezes de comunidades paupérrimas, né? E a gente vai vendo que são conquistas que as mulheres vão, de alguma maneira, explorando
até, obviamente, os anos 60, 70, com a chegada da pílula. E, curiosamente, Lidiane, a descoberta da praia, né? Eu digo sempre que a praia, esse lugar de dejetos, de bicho morto, de jogar esgoto, a partir dos anos 40 e 50, começa a fazer sentido para o brasileiro. O brasileiro começa a usufruir da praia como um lazer. E nessa praia existe uma sereia. Essa sereia é uma mulher, né, que os homens correm para ver, com panos compridos grudados no corpo molhado, e mais tarde com o biquíni, que vai fazer da mulher brasileira um mito no mundo inteiro, né? O biquíni da brasileira, o corpo da brasileira. Portanto, eu acho que é preciso juntar um pouco essas pontas. Eu não fiz isso nesse livro, nem era a minha preocupação. Mas eu diria que no caso da mulher brasileira, quer no aspecto erótico, quer no aspecto da maternidade, porque é importante lembrar que a maternidade foi e é um poder. Eu me lembro, eu trabalhei muito com entrevistas de revistas quando da chegada da pílula no Brasil, e eu me lembro de mulheres que diziam que elas não iam tomar a pílula nunca, porque ter filho era uma forma de riqueza. Então, a maternidade, para muitas mulheres, ainda significava, e ainda significa, uma forma de poder, e daí também essa reação com relação ao aborto. É incrível que num país como o nosso, onde nas grandes capitais você teve uma feminização completa de setores inteiros da sociedade, no judiciário, no financeiro, nos meios de comunicação, você encontre mulheres que ainda tenham, apesar de todas as conquistas que tiveram, ainda são a favor de não termos aborto no Brasil. O que me remete a uma questão que eu também trago quando você fala no livro, por exemplo, tem um capítulo sobre a presença da mulher durante os anos de chumbo no Brasil, e eu fiquei pensando na relação de tudo que toda a história que tu conta nesse capítulo com a questão política brasileira atual, né? De que havia uma presença feminina muito grande nos movimentos contra a ditadura, e que havia esse medo de que o comunismo ia tomar conta do país, e que, ao mesmo tempo, ainda por questões religiosas ou por questões tradicionais, ainda conservadoras, de que as mulheres achavam que a maternidade, o seu lugar, era ainda dentro de casa, né, que conservavam essa ideia. E a gente... existem diversos relatos que mostram hoje em dia que ainda há essa questão de várias mulheres que estão retomando, de certa forma, até essa questão do discurso conservador, de que o corpo da mulher tem que ser decidido por questões religiosas, por questões políticas, em governos que a maioria das pessoas ainda são homens tomando as decisões, não é? Então, a minha pergunta seria, a gente vê, de alguma forma, a história se repetindo, ou isso é uma falta de um ponto de evolução de feminista que ainda não chegamos, para continuar ouvindo esses mesmos discursos? Lidiane, eu diria que, embora haja mulheres que vejam Jesus na goiabeira aqui no Brasil, se você me permite aí uma blague, eu diria que é muito complicado nós acharmos que a mulher brasileira ela cabe numa caixinha. Primeiro que o Brasil é um arquipélago, e a realidade de uma mulher que está no Acre, no Amapá, sem luz hoje, há 15 dias, uma mulher que está no Mato Grosso, numa fazenda de soja, uma mulher que está em São Paulo, está em Belo Horizonte, está, enfim, no interior do Ceará, são realidades muito diversas, e a gente percebe, então, que aquilo que você muito bem lembrou, o que foi, quer dizer, fim da ditadura, a Constituinte em si, que foi uma beleza de momento na história da democracia brasileira, e que teve a participação do famoso lobby do batom, com mulheres de partidos completamente diferentes, a gente, desde o PC até o PMDB, Arena, o que você quiser. Foi um momento em que as mulheres se uniram e elas tiveram uma agenda comum para o Brasil. A partir daí, o que a gente vê? A gente vê que as mulheres não são anjos nem demônios, são seres complexos, que desde a chegada da segunda onda feminista no Brasil, você já tem cisões e tensões dentro do próprio movimento feminista. O que fazer com as lésbicas, por exemplo?
né? Perguntavam se as intelectuais que estavam dentro das universidades, que eram brancas, né? E que pensavam mais em igualdade do que em qualquer outra coisa. Então, podemos levar as lésbicas para frente das fábricas para tentar convencer as operárias de que a luta pela igualdade é importante? Não, não vai dar. Não vai dar, porque as operárias não vão entender. Então, tem um racha já no início. Depois, dentro do movimento LGBT, vai ter um racha de gays contra lésbicas. Depois, estou contando isso, resumindo rapidamente, mas hoje, com a interseccionalidade, você tem tantos grupos com demandas tão diferentes que eu acho quase que impossível imaginarmos um feminismo brasileiro. Quer dizer, eu acho que nós temos jovens, inclusive, jovens como você, que têm demandas totalmente diversas, de mulheres que estão preocupadas, por exemplo, na minha geração, com o envelhecimento da mulher no Brasil, como não tem políticas públicas para isso. Percebe? São coisas... Tem gente envolvida com ecologia, tem gente envolvida com racismo, tem gente lutando contra o capitalismo. São tantas agendas que vai ser difícil a gente pensar em juntar aí um grupo bacana para, por exemplo, pensar temas de sociedade como o aborto, morte assistida e tantos outros temas que estão andando a galope fora do Brasil. Agora, temos um setor conservador no Brasil? Temos, não é surpresa nenhuma. A mulher que nos anos 80, depois da ditadura, depois da chegada da pílula, depois da Revolução Sexual, responde a uma enquete da revista Manchete, com 100 mulheres brasileiras. O que elas preferem ser? Um objeto sexual do marido ou caminhar com as próprias pernas? E 90% responde que quer ser objeto sexual. Quer dizer, essas mulheres estão aí hoje, elas têm hoje 50, 60, 70 anos, elas criaram as suas filhas, de alguma maneira, com esse espírito. Então, tem gente na sua geração que pensa como a mãe. Percebe? Então, isso tudo, eu gosto muito daquela expressão dos historiadores franceses, de que a mentalidade é alguma coisa que se cola à nossa pele. E é isso, né? Nós temos colado à nossa pele uma série de valores que são extremamente arcaicos, são difíceis de arrancar, né? Mas eu vejo, digamos, com muito otimismo, que se as mulheres ainda estão tergiversando sobre determinados assuntos, os homens, por outro lado, têm dado passos importantes em admitir que as mulheres têm que ter uma vida livre, admitir que as mulheres não precisam ser mais virgens, admitir que as mulheres podem ter relações homoafetivas, admitir que eles podem levar seus filhos à escola, que eles podem levar os seus filhos do pronto-socorro, que eles podem fazer um supermercado uma vez por mês ou por semana. Quer dizer, isso mudou no Brasil. Cada vez mais você vê a sua geração num diálogo intersexual, e é isso que eu acho bacana, quer dizer, eu não gosto da separação a gênero, né? Não, vamos pensar o que as pessoas podem fazer juntas, né? E é isso que eu acho bacana, que eu acho que entre os jovens hoje, sobretudo jovens esclarecidos, né, letrados, que passaram pela universidade, eu acho que a relação é muito diferente da dos pais. E você toca agora numa questão que também é muito bem esclarecida no livro, que é essa questão dos feminismos plurais, né? De não haver um único feminismo, mas haver vários feminismos, e que também está muito ligado, eu penso, nessa nova onda do feminismo que é muito baseada em ativismo através de mídias sociais, né? Em que tanto se discute feminismo, mas vários conceitos muito retrógrados continuam sendo vistos, como, por exemplo, a questão de que feminismo é um movimento contra homens, né? Então, no seu livro, você começa já cortando por terra esse mito, né? Que é feminismo são as mulheres contra os homens. Para quem não leu o livro ainda, mas que eu acho que todos deveriam ler para entender melhor, como tu explica essa questão de que feminismo, o que é o feminismo, que não é essa questão de separação de sexos? Já quando da primeira onda, que foi em torno de toda a problemática do sufragismo no Brasil, com essa figura incrível que foi a Berta Lutz e outras, porque já antes, no movimento republicano, você tem figuras feministas, não vou aqui citá-las todas. Bom, se a gente quiser retroagir a 1837, nós temos essa figura fantástica da Anísia Floresta, que escreve um libelo, né, da injustiça dos homens e
da Igualdade das Mulheres, agora esqueci o título certo, mas essa mulher, em 1837, Dom Pedro I tinha acabado de voltar para Portugal, ela vai escrever um libelo dizendo, olha, sem estudo e sem liberdade, para casar, para escolher os nossos companheiros, para ficarmos casadas ou não, ela casa aos 13 anos e aos 15 já estava separada, vai trabalhar, vai dar aula numa escola, né? A gente vê que é uma história comprida, mas nesse momento em que você tem imprensa, em que você tem aí um governo ditatorial, Getúlio, né? O que acontece é que, aliás, são as feministas americanas que vão para o Brasil, né, nessa época, com uma mensagem do tipo seguinte: queremos o voto, mas queremos continuar a ficar em casa. Né? Vamos ser esposas, vamos ser elegantes, vamos preparar um jantar gostoso. Quer dizer, tem essa tônica por trás. Vamos negociar. A gente ganha o voto, mas a gente continua cozinhando para vocês e esperando vocês com um sorriso. Eu brinco que a Berta Lutz, que é uma mulher notável, porque, aliás, nós tivemos muitas dessas mulheres que foram para fora estudar, voltaram. Ela vai estudar na Inglaterra, depois na França, e ela se especializa em batráquios. E eu brinco que não é à toa, porque ela teve que engolir tanto sapo fazendo política no Brasil, né? Até hoje as políticas têm que engolir sapo. Mas o que acontece? Ali começa a imprensa a mostrar que a mulher que quer votar, ou a mulher feminista, é uma anti-mulher. Não é nem que ela é anti-homem, ela é uma anti-mulher. Ela corta o cabelo quando bonito são os cabelos compridos, ela usa as roupas soltas quando bonito é modelar o corpo, ela não quer casar, ela fuma. Então, você tem todo um discurso aí que, ao mesmo tempo, é o discurso do arcaísmo contra a modernidade que está se impondo, não adianta, né? Anos 20, rádio, cinema, ditadura, Primeira Guerra Mundial, tudo isso está revelando outras mulheres, as telas, o som do rádio, os anúncios, as revistas, são outras mulheres que estão chegando. Então, há arcaísmo, né, que consiste em dizer, né, são mulheres, como mais tarde, nos anos 80, vão dizer, são mulheres frígidas, né, e aparece, porque a questão sexual não aparece nos anos 30, mas vai aparecer nos anos 80. As feministas são frígidas, né, são lésbicas. Então, há todo esse pacote de reações que vem junto na leitura de mulheres que desejam apenas a igualdade. A coisa mais básica no movimento feminista é esse desejo de igualdade. Eu acho que nós já temos conseguido bastante coisa. Mas nessa questão da igualdade, por exemplo, no capítulo onde tu fala da trajetória intelectual das mulheres e também da trajetória artística, o que a gente vê eu penso que até nos dias atuais, em muitos casos, as mulheres mostrando essa resistência de querer assumir esse espaço como uma intelectual, como uma artista com voz própria, mas ainda termos uma estrutura social em que invisibiliza essas vozes, invisibiliza essas histórias, então sempre colocando a voz masculina, a voz heterossexual, a voz branca em primeiro lugar. E o que acontece com isso é que, hoje em dia, por exemplo, nós temos grandes restrições ao que se costuma chamar de feminismo branco burguês, né? Que é o primeiro feminismo da segunda onda, especialmente do feminismo. E o que a gente vê é uma estrutura de desigualdade que se expande tanto para questões raciais, como de gênero, quanto de sexualidade, num país, por exemplo, em que tu fala de vários casos de violência no teu livro, por exemplo, que homens assassinavam mulheres para proteger sua honra, mas que as mulheres também faziam isso. Só que não existe tipo, um peso, duas medidas, no caso de, por exemplo, uma mulher que assassina um homem pelos mesmos motivos era punida enquanto esses homens saíam imunes, da mesma forma como hoje em dia nós temos vários casos de pessoas negras que são acusadas de crimes que não cometeram ou que são julgadas por um crime pequeno e são sentenciadas a punições severas, enquanto uma pessoa branca tem um meio de se livrar dessas penas. Não há uma certa falta de balanço ainda na sociedade por causa disso?
Lógico, o Brasil é uma sociedade absolutamente racista, absolutamente elitista, corrupta. O nosso judiciário está cheio de, enfim, caixões, armários, que na hora que forem abertos, enfim, certamente vão dar mais desgosto aos brasileiros do que os fatos atuais já têm dado. Eu acho que, primeiro, falar de achar que o patriarcado vai acabar, uma coisa que vem desde o Neolítico Superior, vai acabar agora, é uma piada. E eu acho que tem que acabar de dentro para fora, quer dizer, por isso que eu insisto muito no livro, no final eu falo disso, é preciso convidar os homens a participar desse debate, e é preciso entender uma coisa que as pessoas esquecem, como é construída a virilidade masculina. A virilidade masculina, a gente sabe que a feminilidade se constrói em cima do quê? De um corpo bonito, de uma cara bonita, da maternidade, de uma série de quesitos que vão se juntando, né, para uma representação feminina. E a masculina? É na base da pancada? O garoto desde pequenininho tem que lutar? O garoto desde pequenininho tem que estar brincando com um revolvinho cheio d'água? O garoto desde pequenininho tem que jogar futebol e bater no coleguinha? Né? Quer dizer, como é que essa virilidade é construída? Então, eu acho que um vasto programa aí para nós desmontarmos isso, embora eu acho que a coisa está vindo dos próprios homens, porque a mulher brasileira hoje ela chega no final do mês e quem paga as contas praticamente é ela. Né? Muita mulher, embora agora com o Covid o aumento de desemprego foi maior entre as mulheres, que ganham menos, o homem é considerado ainda o pai de família, ele é que tem que levar o salário mensal, que ainda há essa mentalidade. Mas eu conheço muitas mulheres de classe média que já pagam suas contas, que estão sustentando o marido há muito tempo, enfim, eu acho que você nas grandes cidades tem esse fenômeno com muita clareza. Agora, negros que vão para a prisão, toda parte, Estados Unidos é campeão nisso, o Brasil está com as suas prisões cheias, quer dizer, é complicado porque o Brasil é um país mestiço, né? E os pardos e mulatos viraram negros, então hoje nós temos uma população de mais de 50% de negros brasileiros juntando todo mundo. Agora, o racismo é um absurdo dizer que não existe racismo no Brasil, né? Como existe em toda parte. O Achille Mbembe, que é um grande filósofo ganeense que eu gosto muito, ele diz: é um fenômeno transcultural, existe desde Nilo Tempore, existe em toda parte. Então, como é que nós vamos vencer isso? Vamos vencer através de políticas afirmativas, mas vamos vencer, sobretudo, quando individualmente, cada um de nós, cidadão brasileiro, né, ficar consciente de que é um absurdo, é uma enormidade, é uma barbaridade continuar ter sentimentos racistas, manifestá-los ou agredir quem quer que seja por uma questão de cor. Agora, eu estudei muito o fato de que, agora estou acabando um livro, mostrando que o letramento dos homens negros, ele deu aos homens negros uma mobilidade social enorme. E eu trabalhei com homens negros de sucesso, desde o Francisco Montezuma, que é um baiano que vai participar de todo o movimento de independência, depois vai exilado com Zé Bonifácio, e que é o xodó de Dom Pedro I, né, até Francisco Salles Torres Homem, que era filho de uma quitandeira, Maria Você Me Mata, né, que faz ele estudar, ele vai estudar em Paris, e volta trazendo o romantismo para o Brasil, presidente do Banco do Brasil, ministro da Economia. Estudei o famoso Eduardo Ribeiro, que é o Hausmann amazonense, um negro paupérrimo que sai do Maranhão, vai para Manaus, torna-se presidente de província e bota Manaus no mapa na época da borracha, transforma Manaus numa Paris à beira do Rio Negro. Juliano Moreira, negro paupérrimo também, que vai estudar na Faculdade de Salvador de Medicina aos 15 anos, né, e se torna uma sumidade internacional. O Juliano Moreira, para quem não sabe, ele foi premiado, ele foi honrado com uma medalha importantíssima pelo imperador japonês, né, que o considerou um líder na luta contra o racismo, porque ele não lutava só contra o racismo de negros, mas também contra o racismo que, na época, no início da República, houve no Brasil contra os amarelos, contra japoneses.
Então, o nosso Obama, muito antes do Obama americano, o nosso Nilo Peçanha, que é considerado um político ímpar até hoje, e o ano que ele teve na presidência, ele tentou transformar o Brasil e acabou fazendo coisas importantíssimas que ficaram na economia, na sociedade, enfim, uma figura notável. Então, a gente vê que o letramento, a educação, tem que ser tudo, né? Se a gente quiser acabar com o racismo e se a gente quiser acabar com o machismo, a violência tem que ser através da educação, porque uma vez educadas, são pessoas exatamente como quaisquer outras que vão ter uma visão de país que pode crescer, que pode ser igualitário, que pode ser, enfim, civilizado, e todos os outros sinônimos possíveis. Vindo em encontro a essa sua pergunta, a gente recebeu uma pergunta do público aqui. Qual você acha ser o caminho para acelerar a desmontagem do patriarcado e abrir mais espaços para as mulheres? Sempre, sempre a educação e sempre eu acho fundamental a relação da mulher com o filho. Porque muitas vezes o machismo é passado de mãe para filho homem. A mãe que não deixa o filho lavar louça, a mãe que não deixa o filho fazer cama, a mãe que quando o filho leva um pé na bunda da namorada, acha que a namorada é isso, uma aquilo. As mulheres são muitas vezes as piores transmissoras de machismo. Então eu acho que é muito bonito a gente falar em movimentos coletivos, mas eu acho que em sociedades individualistas como as nossas vem se tornando, e esse é um fato já desde o final dos anos 90, eu acho que as mudanças têm que ser muito internas, né? Têm que ser muito individuais, têm que ser muito na intimidade de cada um, né? É preciso que o brasileiro acabe com essa espécie de dupla moral de ser uma pessoa libertária nas ruas, topar tudo, né? E chegar em casa ser machista, homofóbico e racista. E isso é uma coisa que vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu acho que essa esquizofrenia, ela, a um dado momento, graças à educação e graças à presença da mulher no mercado de trabalho, é capaz de se modificar, se as mulheres se modificarem, mas tem que começar por elas. Em um momento no livro, quando tu fala da questão das mulheres no sertão, por exemplo, as cangaceiras, fala da questão da Maria Bonita e tudo mais, e outros casos de mulheres que ficaram célebres, por mais que fossem marginalizadas dentro daquele conjunto, elas eram figuras famosas, digamos assim, mas também discute a questão da própria competição que havia entre essas mulheres, de quem seria a mais importante dentro desses movimentos e tudo mais. A partir da questão da interseccionalidade no final dos anos 80, que nasce aqui nos Estados Unidos, se fala muito também sobre a questão de sororidade, né, da irmandade entre mulheres, do apoio entre mulheres. E nessa questão, como eu mencionei antes, do feminismo branco burguês, que muitas pessoas veem como mais discriminatório do que inclusivo, se discute também muito como fazer que o feminismo seja mais em prol que as mulheres sejam mais em prol das mulheres. Então, hoje se fala muito sobre a questão das aliadas, né? Como seria possível, quais conselhos tu daria, por exemplo, para uma pessoa como eu, que sou branca, de classe média, para ser aliada de outros movimentos feministas, como o movimento negro, como o movimento LGBTQ, e assim por diante? Precisa ver se com aquela famosa piada, né, do jogo de futebol do time brasileiro com os russos, e que aí o cara pergunta, bom, mas já avisaram para os russos que eles vão perder? Quer dizer, é preciso que o outro saiba o que vai acontecer, é preciso que o outro deseje você, né? Nós agora aqui no Brasil, com essas questões todas de racismo aflorando, muito presentes, hoje mesmo na Folha de São Paulo tem um texto absolutamente bem escrito, né, contra a esquerda que quer interferir contra o racismo no Brasil, que é a esquerda branca. Quer dizer, como é que nós vamos resolver isso? Eu não sei, eu não tenho bola mágica, eu acho que só vai piorar, minha opinião pessoal. Eu não vejo, quer dizer, eu acho que nesse momento de extrema tensão, eu não vejo não vejo saídas. Agora, eu acho que um tema que as feministas evitam abordar, e eu acho que é absolutamente obrigatório, e você tem condições de fazer isso no seu trabalho, é pensar a violência da mulher contra a mulher.
Esse é um assunto que é silenciado. Não se fala da violência da mulher contra a mulher no trabalho, não se fala da violência da mulher jovem contra a mulher velha, não se fala da violência da mãe contra a filha ou da filha contra a mãe. Quer dizer, eu acho que eu começaria desmontando essas violências que historicamente podem ser rastreadas, para depois tentar entender por que é que nós estamos com tanta dificuldade de fazer, como eu chamo, projetos comuns, porque é disso que se trata. O nome sororidade podia ser qualquer outro nome, o clube das amiguinhas, ou whatever. Mas eu acho que é isso, eu acho que nós temos que começar a analisar primeiro a violência que existe entre as mulheres, né? Eu falo isso, inclusive, quando eu falo do patriarcado africano, que nós herdamos, porque nós somos africanizados, né? O maior problema nas sociedades poligâmicas é o conflito interno dentro da família, né? Entre as várias mulheres de um mesmo marido, todas disputando a atenção daquele marido. Então, é isso, eu acho que temos que olhar melhor o mal que isso nos faz, encarar melhor essa questão da violência da mulher contra a mulher, para tentar entender por que isso subsiste, por que isso aflorou agora, e como essas questões identitárias, né, ou comunitárias, se você quiser, os nomes querem dizer exatamente a mesma coisa, como elas, em vez de nos unir, estão nos separando. Eu não vejo solução para isso nesse momento. Então, penso que a Adriana vai se juntar a nós agora nesse finalzinho, mas eu queria aproveitar, Mary, para te agradecer por essa conversa. O seu livro... Não chegamos nem à metade das perguntas que eu tinha para você. Espero que tenhamos a oportunidade de continuar essa conversa num outro momento. E também te fazer um convite, quem sabe no futuro tu nos visite aqui na Universidade de Miami. Nós temos um acervo maravilhoso que trata sobre questões feministas também, doado pela escritora e ativista Leila Mikulis, que eu acho que tu se divertiria muito, né, nesse acervo. Será um prazer te receber. Obrigada, Lidiane. Desejo a você todo sucesso. Você é uma cabeça iluminada. Muitas alegrias do seu trabalho, é o que eu desejo a você. Muito obrigada. Lidiana e Mary Del Priore, muito obrigada por essa viagem. Foi assim uma viagem, a gente podia passar o resto da tarde ouvindo, porque é tanta história, tanta coisa que a gente não sabe. Mary, você tem razão, nós somos muito ignorantes. A gente não sabe e você ilumina a nossa cabeça. Muito obrigada por isso. Um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação. Espero que a nossa audiência tenha gostado. E esse vídeo está gravado e já está disponível na plataforma. Quem não pôde assistir agora, vai estar lá. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Sucesso para todas. Obrigada. Obrigada.